Boa tarde a todos os irmãos e irmãs que estão aqui na Capela Nossa Senhora dos Anjos, a você que nos acompanha em casa, dando continuidade então a este nosso retiro, falando então um pouco sobre o valor do sofrimento, agradecendo ao Alexandre, ao Nivaldo. O Alexandre já deu uma pincelada de como que o sofrimento surgiu, o que o sofrimento ocasiona em nós. O Nivaldo falou como o nosso sofrimento pode ser utilizado como uma alavanca para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana. E eu queria falar um pouco primeiro, antes, sobre o sentido do sofrimento, o sentido do sofrer. Afinal de contas, sofrer tem algum sentido no sofrimento? Eu cito aqui um grande psicólogo, Viktor Frankl, que durante 4 anos ficou preso num campo de concentração, forçaram a sua mulher a abortar o filho que estava esperando, a mulher dele foi presa em outro campo, e assim ele viveu durante 4 anos, sem saber se ela estava viva e o resto da família estava viva. E foi vendo os seus companheiros morrendo a cada dia, morrendo um, e ele mesmo se perguntava, ele tinha formação de médico, psiquiatra e neurologista, mas afinal de contas, qual é o sentido de sofrer? Se eu sei que de repente eu posso morrer aqui dentro, será que não seria melhor tirar a própria vida? E ele pedia muito a Deus que mostrasse um sinal, que aquele sofrimento que ele estava passando não era uma coisa em vão, que ele pudesse entender o significado daquele sofrimento. E esse sinal veio, e a partir daí ele resolveu então, ele percebeu que os irmãos deles, que também poderiam morrer a cada dia, não se sabia quem ia morrer, quando, ele percebeu que ajudando os outros que estavam lá dentro, ele como médico, como psicólogo, ele sentia um certo alívio. E o alívio proporcionava esperança a ele. E ele não deixou, então, durante os 4 anos que ele ficou lá, ele manteve a sanidade dele, e assim ele pôde escrever um livro escondido dos nazistas, que é um grande clássico, se chama Em Busca do Sentido, que trata justamente dessas questões, de como você significar o teu sofrimento. Então, se a nossa vida tem um sentido, e o sofrimento é algo intrínseco à nossa vida, então o sofrimento necessariamente também precisa ter um sentido. Se a vida tem um sentido, e aqui eu sinto o próprio Viktor Frankl, o sofrimento ele é rico de significado, pois o sofrimento e a morte são partes da nossa vida, são as nossas certezas, e nós temos que aprender a conviver com perdas, com a morte. Não temos como sobrevivermos sem que a gente reconheça, mesmo que de maneira pequena, um sentido que está escondido em cada momento de dor. Claro que nós não devemos procurar voluntariamente o sofrimento, né? Isso não seria correto. Mas se é inevitável que nós soframos, que nós possamos pedir a Deus, que nós possamos compreender o que aquele sofrimento vai nos impulsionar, vai futuramente fazer-nos crescer emocional como ser humano. Também antes de falar sobre o sentido do sofrimento em Jesus, eu gostaria de citar aqui, como eu venho de uma família de psicólogos, a minha mãe é uma neuropsicóloga, e ela há muitos anos já me falava que quando você ajuda uma pessoa, mesmo você estando sofrendo, ocorre uma reação muito estranha. Momentaneamente você esquece do teu sofrimento, se não esquece, pelo menos existe um alívio para ele, e há toda uma comprovação científica disso. Quando a gente consegue, por mais dor que nós estejamos passando, nos esvaziarmos de nós mesmos, esquecer um pouquinho de nós e ajudar o outro que está sofrendo mais, na verdade ocorre toda uma reação química no nosso cérebro,
uma reação neuroquímica, então é liberadas endorfinas que nos causam bem-estar. E com isso ocorre uma melhora do nosso próprio problema, do nosso estresse, da nossa depressão, na medida que nós estamos praticando a caridade em tão alto grau. Agora falando sobre o sofrimento no Jesus abandonado. Jesus abandonado na cruz, aonde ele não sentiu mais a presença do Pai, sozinho, sem ninguém. Houve uma certa italiana, algum de vocês conhecem, chamada Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares. Ela escreveu um livro teológico falando sobre o grito de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus abandonado na cruz. O maior sofrimento que Jesus pôde passar, e consequentemente o seu maior ato de amor, foi quando na cruz experimentou o abandono do Pai, com sua célebre frase que está em Mateus 27:46. Meu Deus, por que me abandonastes? Só que a Chiara Lubich nos ensina que, assim como há o Cristo abandonado, o maior exemplo de sofrimento, existe o outro lado da moeda, que seria Jesus ressuscitado, Jesus triunfante. Em outras palavras, aonde há o sofrimento, se você oferece esse sofrimento a Deus, se você aceita esse sofrimento, oferece a Deus, acontece então toda uma transformação e se inverte o lado da moeda. Você encontra Jesus ressuscitado. Então tudo tem uma outra face. Como um exemplo, ela cita palavras dela. O Evangelho é algo que nos enche de amor, mas o Evangelho exige tudo de nós. Quem disse que é fácil seguir o Evangelho? Ou como diz São João Evangelista, capítulo 12, versículo 24. Se o grão caído na terra não morre, mas permanece só, se ele não morre, permanece só. Mas se ele morre, ele vai produzir muitos frutos. Então, a personificação dessas duas faces, sofrimento, redenção, dor, alegria, é o próprio Jesus abandonado. Quando ele se sentiu abandonado, mas ao mesmo tempo, ele falou, ele disse ao Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, quando Jesus estava no alto da cruz, no momento maior de solidão e abandono que qualquer homem poderia ou poderá sentir, ele sentiu a dor da separação que havia entre a humanidade e Deus. E ele mesmo tinha sentido o próprio Pai distante. E não obstante, foi o próprio Jesus que ele ensinou como que nós devemos fazer para superarmos os nossos próprios sofrimentos. Então, quando no auge do abandono, ele recolocou o seu espírito nas mãos do Pai Eterno, dizendo, como está em Lucas 23:46, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não ficou preso no abandono, não ficou preso no desespero, muito pelo contrário, ele confiou em Deus. Confiou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Logo após o abandono, vem a confiança. E assim ele deu a possibilidade para que todos nós, seres humanos, pudéssemos, que nós nos recompuséssemos e ao mesmo tempo nos recompuséssemos para com Deus. E o próprio Jesus manifestou-se como a chave da unidade, que é remédio para todos os males e divisões. Agora, nós olhamos ao nosso lado, vemos nosso irmão sofrendo, nossa irmã sofrendo. Quem de nós não sofreu, não chorou por perseguições, calúnias, por dores no corpo,
na mente, por ser chamado de mentiroso? Quem não sofreu traições, zombarias? Quem não se sentiu abandonado uma vez na vida, pelo menos? Quem de nós nunca se sentiu solitário uma vez na vida? E, entretanto, Jesus sofreu isso no mais alto grau. E nessa frase, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Ele nos deu a chave de como superarmos o nosso sofrimento. Estamos passando por dores, estamos com depressão, perdemos um ente querido, continuemos a confiar em Deus. Pai, guia a minha vida, ajuda-me a passar esse momento de dor. Se num determinado momento você não consegue perceber a Deus, mas confie, porque Deus não te deixará desamparado. Então, quando nós passamos por esses momentos de dor, nós devemos lembrar da imagem sempre de Jesus abandonado na cruz. É o momento de abandono que nós estamos passando, um momento de dificuldade, mas tudo tem o outro lado. Depois do sofrimento vem a alegria. Isso é infalível. Então, se possível fosse, se eu pudesse passar um conselho, aquele que está sofrendo, tente lembrar então, quando vier a dor, encontrar nessa dor a imagem de Jesus sofrendo na cruz, mas lembrando sempre, daqui a pouco Ele vai ressuscitar e vai vir em glória triunfante. E se você conseguir unir esse teu sofrimento, como você pode fazer, por exemplo, no ofertório, oferecer as tuas dores, oferecer os teus sacrifícios, para a melhora dos teus irmãos, para a melhora da humanidade, na verdade você está participando como uma espécie de corredentor junto com Jesus, oferecendo tuas dores, teus sacrifícios, oferecendo por todos os teus irmãos e pela humanidade. Então, nós não podemos ter medo do nosso sofrimento. Chiara Lubbock diz, quando em meio à Segunda Guerra Mundial estava sendo bombardeada a cidade dela, ela queria se tornar uma freira, uma religiosa, as bombas caindo, ela falou para as amigas dela, vamos abrir a Bíblia numa página e vamos ver o que Deus tem para nos falar. E apareceu a página em que Jesus fala, eu e o Pai somos um, ou seja, a unidade. Por isso que os focolares gostam tanto desse carisma de unidade. E assim, para encerrar, existe algo muito interessante que acontece também, quando nós nos esvaziamos a nós mesmos. Já falei que a ciência explica que ocorre uma melhoria nos teus sintomas, nos teus problemas. Isso é algo humano, científico. Mas existe algo mais profundo que entra dentro da mística, da teologia, que vem alguém conversar comigo, eu estou passando por um momento péssimo, mas essa pessoa está muito pior que eu. Eu momentaneamente esqueço de mim, dou atenção ao sofrimento dessa pessoa, por amor a Jesus. Então, eu que me faço pequeno para amar, eu que amo, o outro que está sofrendo, acontece uma relação trinitária, onde Jesus se faz presente. Então, esse é um dos grandes segredos para aqueles que sofrem, oferecer a Deus e tentar ajudar os outros. Quem fizer isso, eu digo por experiência própria, vai estar se ajudando e um dia certamente vai encontrar a felicidade. Eu encerro aqui a minha palestra, agradeço a todos pela atenção, muito obrigado.